Bem-vindos, bom dia. Tenho muito gosto em revê-los. Espero que não tenham apanhado muito frio. É algo pouco vulgar nesta altura para Portugal, mas eu vivo na Irlanda e eu sei perfeitamente que toda a gente diz que não costuma ser assim o tempo na Irlanda, mas é sempre. Portanto, não acredito no que me dizem. De qualquer forma, aqui na sala está agradável e quente. Hoje estamos divididos em 3 grupos por língua e estes grupos chamam-se todos Perguntar ao Professor. São grupos de perguntas e respostas. Numa sala é para as pessoas que falam alemão, outra para as pessoas que falam italiano, com o professor que tem essa língua nativa, e aqui vamos ter a sessão em inglês, mas como é evidente, as intérpretes vão interpretar para português, espanhol e francês. Portanto, se não tiverem os auriculares, podem ir lá fora buscá-los. Há 2 microfones volantes. Portanto, devemos conseguir que o microfone chegue até vós rapidamente. Há 2 professores nesta sala. Vamos começar com o professor Carrera de Espanha e a professora Maureen Hayes vai chegar mais tarde, porque ela está a fazer uma sessão deste género para médicos lá em cima, portanto entrará mais tarde. Portanto, começamos com a professora Patrícia Carreira. Passo agora a palavra à Alexandra Portales, que vai ser a moderadora desta sessão. Quando fizerem as vossas perguntas, falem alto e claramente. Tentem ser responsáveis. Só podem fazer uma pergunta, mas não podemos ter aqui uma longa conversa. Mais tarde podem ir ter com as professoras para fazer perguntas. Portanto, façam a vossa pergunta e deixem que os outros também tenham a oportunidade de fazer. Vou passar então a palavra à Alexandra e podem preparar-se para as vossas primeiras perguntas. Good morning. Bom dia. Sei que muitos dos que vêm de Espanha conhecem a professora Patrícia Carreira, mas para os outros devo dizer que ela é reumatologista no Hospital Universitário 12 de Outubro em Madrid. Estudou na Divisão de Reumatologia da Universidade Médica de Carolina do Sul. Ela cuida de um grande grupo de doentes com esclerodermia e trabalha em colaboração com as unidades de transplantação pulmonar. Está envolvida em inúmeros projetos de investigação translacional. Quem quer começar com as perguntas? Thank you for the opportunity. Obrigada pela oportunidade. Queria perguntar qual é o melhor exercício para os doentes que já têm envolvimento do pulmão e para os que ainda não têm o envolvimento do pulmão. A sua pergunta é qual é o melhor tratamento? O melhor exercício? Não sei muito sobre fisioterapia, mas qualquer exercício que ajude a aumentar o volume pulmonar, qualquer exercício respiratório será bom. Por exemplo, soprar para dentro de luvas, encher as luvas como se fossem um balão, por exemplo, pode ajudar. Ela estava a perguntar qual é o melhor exercício quando há envolvimento do pulmão. Eu disse que qualquer exercício respiratório seria bom. Penso que manterem-se ativos é muito importante. Dependendo do nível de envolvimento do pulmão, poderão querer obter autorização do médico. Eu sei que há reabilitação cardiopulmonar
que é um programa de reabilitação formal que mede a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. Colocam as pessoas numa bicicleta própria para exercícios e isso é uma boa ferramenta para rastrear as pessoas, para fazer o rastreio das pessoas, porque assim podem dizer quanto exercício é que a pessoa pode fazer sem que os níveis de oxigênio caiam. Ficar com falta de ar não significa necessariamente que os níveis de oxigênio estão a reduzir, porque se tiverem falta de exercício físico, se estiverem em má forma, é claro que vão sentir muita falta de ar e querem saber até que ponto é que é seguro esforçarem-se e quando é que devem parar, recuperar o fôlego e continuar depois. Penso que fazer exercício dentro de um nível de segurança é muito importante. Por favor. Bom dia, doutora Carreira. Em maio de 2015 eu tive um tratamento com rituximab, um tratamento biológico, e melhorei. E a pergunta que gostava de lhe colocar é a seguinte: devo continuar? Haver mejorado. Devo continuar ou será que devo alterar? A pergunta é que ela foi tratada com rituximab, que é um tratamento biológico. Recebeu uma injeção e estava a perguntar se necessita de mais. O rituximab, como devem saber, não foi aprovado para o tratamento da esclerodermia. Portanto, foi dado como um tratamento complementar, mas noutras doenças como a artrite reumatoide, o tratamento é sequencial. Normalmente, utilizaríamos o rituximab para artrite reumatoide de cada 6 a 6 meses. Isto não é absolutamente claro, porque também é usado para o lúpus. Não se sabe ao certo se é necessário usar de 6 em 6 meses ou sempre que as células recuperam. Se conseguem ter melhorias com o tratamento, penso que devem continuar. Mas o momento em que devem tomar a próxima injeção não é certo, não se sabe ao certo quando deve ser. Talvez 8 ou 9 meses será uma boa altura. Obrigada. Bom dia. Buenos días. A minha pergunta vai ser em espanhol porque o meu inglês é muito fraco. Duas perguntas. Uma é referente a uma pessoa afetada que pediu que eu perguntasse o seguinte. Ela tem quiloides por volta aqui das pálpebras e perguntou se isso vai desaparecer com o tempo ou se vai continuar a tê-los. Esta é uma pergunta. E a outra pergunta é a seguinte. Em relação à questão dos cancros, tumores, etc., se nós somos propensos a ter cancro, tumores, etc., porque nos vários estudos que são feitos, faz um estudo específico para saber se nós temos uma maior probabilidade de ter tumores e ter cancros, para dessa forma poder evitar que quando seja detectado o cancro ou o tumor seja demasiado tarde. Vou traduzir. A primeira pergunta tinha a ver com uma doente que tem queloides à volta dos olhos e queria saber se essas cicatrizes queloides vão desaparecer. Não sei se serão queloides ou não, porque as queloides são lesões que aparecem após uma cirurgia. Talvez tenha um mau envolvimento no rosto. O envolvimento da pele vai melhorar com o tempo se a doença estiver controlada. Se a doença for controlada, muitas vezes a pele
os problemas da pele e no rosto não desaparecem assim tão facilmente. Quer acrescentar mais alguma coisa? As verdadeiras queloides em torno dos olhos são muito invulgares. Provavelmente não se tratará de queloides, apenas de um mau envolvimento no rosto. A segunda pergunta tinha a ver com o cancro na esclerodermia. Foi feito muito trabalho nos últimos anos sobre a relação entre o cancro e a esclerodermia, porque alguns relatórios verificaram que há uma certa associação, especialmente na doença difusa precoce. Ainda não é muito claro que haja de facto uma relação entre ambas as doenças. Há muitos estudos em curso e na Euster há um grupo a trabalhar para tentar descobrir se será necessário fazer algo aos doentes para estudar essa possibilidade, mas não é claro. Penso que é muito importante que nem todos que não fiquem com medo de ficar com cancro, porque vivemos num mundo em que toda a gente diz a toda a hora: tenham cuidado com isso. Estamos a ser sempre demasiado cuidadosos. Talvez ainda seja cedo para dizer que temos de estudar todos os doentes de uma forma muito aprofundada. O cancro é uma doença bastante comum porque as pessoas vivem muitos mais anos agora. E, portanto, o cancro é algo que está relacionado também com a idade. E, portanto, há muitos doentes que têm cancro. As pessoas com cancro sobrevivem muito mais tempo. Portanto, penso que ainda é cedo para termos alguma certeza em relação a isso. Os doentes com esclerodermia, quando estão numa clínica e vão à consulta com os seus médicos a cada 3, 6 meses, seja o que for, se sentem algo estranho, como no caso de qualquer outro doente, é óbvio que o médico irá analisar esse problema. Portanto, não penso que os doentes devam fazer rastreios regulares para o cancro. Não acredito nisso. Talvez num grupo selecionado de doentes, e nós iremos saber isso nos próximos anos, seja necessário irem ao médico e seguir as recomendações normais para qualquer outra pessoa. Eu concordo plenamente, porque têm de entender que vários estudos, mas não todos, vários estudos verificaram que há um risco aumentado de cancro nos doentes com esclerodermia. No entanto, a magnitude desse risco é baixa. Portanto, se acharem que o risco é 1 em cada 1000 e se têm esclerodermia, o risco pode ser 1 em 900. Portanto, o risco não é duplicado nem triplicado. Não é absolutamente certo que as pessoas vão ficar com cancro. O aumento do risco é relativamente pequeno. E é por isso que, como a doutora Carreira estava a dizer, que a recomendação para o rastreio do cancro nos doentes com esclerodermia não é diferente das recomendações de rastreio para doentes sem esclerodermia. Portanto, têm a mesma recomendação para fazer mamografias, colonoscopias, etc., de acordo com a idade. Portanto, é igual para qualquer outro tipo de pessoa. Pode haver um subconjunto de doentes com esclerodermia que estão com um risco ligeiramente mais aumentado. E se conseguirmos aumentar quem são essas pessoas, talvez mudemos as recomendações de rastreio para essas pessoas. Mas ainda assim, não é 100% dos casos, nem sequer 50%. É apenas um aumento muito ligeiro. La carrera.
Bom dia, doutora Carreira. Eu gostava de saber até que ponto é que as alterações atmosféricas podem piorar a nossa doença. E diga isto em relação ao meu corpo. Cada vez que há uma alteração, sobretudo de frio, até surge um surto. Às vezes não sei se isto é psicológico ou de verdade, se é verídico que esta alteração de que estou a falar, se no nosso corpo há mal-estares, como por exemplo temos mais diarreias, ou Raynaud fica mais agudo, um mal-estar geral que nós temos na esclerodermia. Pode ser que isto seja verdade e surjam mesmo estes surtos? A pergunta tem a ver com as alterações climáticas. O tempo frio faz com que as pessoas com esclerodermia se sintam pior. Com toda a certeza, o tempo frio piora o fenómeno de Raynaud. Mas está a dizer-me que se sente pior noutras partes do corpo, como o sistema gastrointestinal, os pulmões, etc. Com toda a certeza, o frio agrava o funcionamento, piora o funcionamento vascular, portanto, o fenómeno de Raynaud piora. E talvez outras manifestações da doença também tenham a ver com alterações vasculares e, portanto, isso poderá ser verdade. Eu não tenho a certeza se os sintomas gastrointestinais... Bem, tenho a certeza que as alterações vasculares têm a ver com os sintomas gastrointestinais, mas não sei se haverá uma relação próxima com as alterações climáticas. Mas, pelo menos, há muitos doentes que se sentem pior quando o tempo está frio. Não só no que se refere ao fenómeno de Raynaud. Assim, há uma sensação de dor generalizada e com essa dor vem uma sensação de fraqueza e fadiga. Portanto, a pessoa sente-se mal com o tempo frio e melhor com o tempo mais quente. Mas não é evidente se essas alterações vasculares que estão relacionadas com o tempo, com as condições meteorológicas, não sabemos se provocam alterações fisiológicas no coração, pulmões, etc. Porque a temperatura central do corpo permanece muito constante, à custa da circulação, que é poupada nas extremidades, mas a temperatura central deverá ser a mesma. No entanto, as articulações, a pele e o fenómeno de Raynaud, tudo piora com o frio. E talvez se sintam pior no que se refere aos sintomas gastrointestinais, mas não é claro, porque a temperatura do corpo é bastante constante. Bom dia. Conseguem ouvir-me? Não sei se é uma pergunta relevante, porque eu tenho hipertensão pulmonar e fibrose, e outra pessoa no nosso grupo, em Oslo, tem o mesmo problema. Quando eu estou a andar e a fazer qualquer coisa de manhã e à noite, fico com falta de ar. E por vezes, quando estou a andar, sinto-me muito mal e tenho que me esconder e fico com expectoração e tenho de cuspir. E, portanto, eu tenho sempre de estar a tentar retirar a expectoração e esforço tanto que chego a sangrar da garganta. Em casa tenho um aparelho onde coloco cloreto de sódio e isso permite-me retirar, eliminar toda a expectoração que tenho. Queria saber como é que posso parar isto, porque é um problema socialmente para mim. De manhã levo muito tempo a chegar ao emprego, portanto isso também me está a causar problemas. Sim, a tosse e a produção de expectoração é um problema comum.
E parte desse problema tem a ver com a irritação nas vias respiratórias. Portanto, é uma reação natural a essa irritação. As vias respiratórias vão produzir mais muco e, embora seja uma reação natural à irritação causada pela esclerodermia e pela doença intersticial do pulmão, é difícil porque tem que se libertar dessa expectoração. Há duas coisas que me vêm à mente para alterar isso. Primeiro, queria saber se há algum refluxo durante a noite que contribui para a irritação nas vias respiratórias superiores e que leve ao facto de ter de tossir de manhã. Portanto, tem de ter muito cuidado com as precauções anti-refluxo. Tem que elevar a cabeceira da cama. Há doentes que chegam a dormir numa cadeira reclinável. Portanto, não estão a dormir num ângulo de 90 graus, mas estão bastante levantados, porque é a única forma de impedirem o conteúdo do estômago de subir e irritar as vias respiratórias. Depois há também alguns medicamentos que podem contribuir para a tosse. E se fosse assim, eu confirmaria com o seu médico, porque deveria saber se há algum medicamento que possa tentar e que não cause tosse. Para além disso, poderá fazer parte do processo da doença, aquilo que está a fazer, as inalações com soro fisiológico para ajudar as vias respiratórias, ou para diluir as secreções, para que elas subam mais facilmente. Isso provavelmente é o melhor que pode fazer. E umidade também. Porque se as secreções ficarem secas, vai causar mais irritação, mais muco e mais expectoração. Na minha experiência, o refluxo, especialmente quando se tem tosse de manhã, é muito frequente e pode-se evitar o refluxo tomando medidas de precaução, como tomar um medicamento protetor à noite ou elevar a cabeceira da cama. Eu tomo medicação anti-refluxo e ao fazer exercícios também acontece a mesma coisa. As vias respiratórias ficam irritadas e depois há a produção de muco e quando faz exercício a respiração é mais pesada e isso é algo que vai desencadear também secreção. Mas se já está a tomar medicamentos anti-refluxo e dorme com a cabeceira elevada e evita comer muito tarde à noite, penso que já está a fazer tudo o que é possível. Bom dia. Quando os testes e exames revelam que não há desenvolvimento de micróbios, qual poderá ser a causa da diarreia? Quando os testes e os exames mostram que não há micróbios, que não há desenvolvimento de micróbios, qual poderá ser a causa da diarreia? A diarreia associada à perda de peso ou apenas diarreia? Só diarreia. O peso mantém-se estável, então. Deve procurar causas comuns, como medicamentos. Alguns medicamentos, como inibidores da bomba de prótons, que são tomados para a azia, alguns deles podem causar diarreia. Portanto, agora tem que escolher entre ter azia ou diarreia. O excesso do crescimento de bactérias associado à diarreia, que me parece que foi aquilo que lhe disseram que não tem, traduz-se numa perda de peso em quase todos os casos. E isso normalmente está associado a um padrão de diarreia e perda de peso durante 5 ou 6 dias.
e depois obstipação durante uma semana ou duas. E depois da dilatação abdominal e depois regressamos à diarreia. Se for cíclica assim e associada à perda de peso, parece-me que haverá desenvolvimento de bactérias e por vezes os testes não dão positivos. E nesse caso eu tendo a experimentar antibióticos para ver se ajuda, porque em 3 ou 4 dias os antibióticos devem ajudar e se isso não acontecer, então não há bactérias presentes. Se forem fezes frequentes e soltas, sem qualquer padrão cíclico, é possível que a causa seja a medicação e, portanto, deverá falar com o seu médico para verificar se pode experimentar eliminar um medicamento para ver se era esse o causador e, portanto, fazer uma espécie de dieta eliminatória para verificar se há algum alimento que esteja a causar a diarreia. Mas a diarreia sem perda de peso é um problema difícil e, por vezes, a única solução consiste em mudar a dieta para algo que dê mais forma às fezes. Poderá ter poucas fezes sólidas por dia é melhor do que ter muitas fezes líquidas. Por exemplo, há pessoas que ficam intolerantes aos produtos lácteos, mas já na fase adulta bebem leite e comem queijo a vida toda e de repente ficam com diarreia. Podem tentar eliminar os produtos lácteos para verificar se é esse o caso. Será esse o primeiro passo? O desenvolvimento de bactérias é bastante frequente na esclerodermia. Por vezes, muitas pessoas perdem peso, mas não de forma muito grave. Mas é algo cíclico. Diarreia, depois obstipação, dilatação abdominal e volta-se ao início do ciclo. Por vezes os probióticos ajudam. Tenho muitos doentes que tomam antibióticos cíclicos porque têm desenvolvimento de bactérias. Mas por vezes combinam-nos com probióticos. Mas muitas vezes os doentes com esclerodermia têm de mudar a sua dieta. Há alguns doentes que podem ter a doença celíaca associada também, o que não é muito fácil. Talvez tenham de ir a um especialista, porque nem sempre o teste para a doença de celíaca está disponível. Mas quando têm doença celíaca, as pessoas também perdem peso. Ketogenic, because it's a low-carb diet, low carbohydrates. I don't know about that. I think whatever diet. Infelizmente não ouvimos a pergunta, mas a resposta é que desde que haja equilíbrio para garantir a ingestão adequada de vitaminas e nutrientes, qualquer dieta serve, quaisquer alimentos são bons. Há pessoas cujo teste para a doença celíaca é negativo e decidem seguir uma dieta sem glúten e isso é excelente. Portanto, sabemos que é bastante saudável uma dieta sem produtos que contenham glúten, é muito bom. No entanto, uma dieta muito baixa em carboidratos, por exemplo, pode não ser tão saudável. Pode compensar-se e tentar-se consumir mais alimentos ricos nos outros nutrientes, como frutas e legumes. Buenos días a todos. Bom dia a todos. Eu queria perguntar o seguinte. Nós, que
que temos os ossos descalcificados e temos muitas calcificações em várias partes do corpo, mandam-nos fazer uma alimentação pobre em cálcio. E assim os nossos ossos continuam a descalcificar-se. Eu gostava de saber se há algum medicamento que permita calcificar os ossos sem produzir o risco de que continuem a aumentar as nossas calcificações. She was asking if Bom, a pergunta era para as pessoas com osteoporose e falta de cálcio, porque foi-lhes recomendado não tomarem cálcio, não comerem alimentos com menos cálcio devido às calcinoses. Na realidade, tanto quanto sabemos, a calcinose não está diretamente relacionada à falta de cálcio propriamente. Portanto, é possível consumir alimentos com cálcio para fortalecer os ossos sem afetar as calcinoses. Porque as calcinoses normalmente têm uma origem vascular, pelo menos pensa-se, ainda não se sabe bem como é que são formadas as calcinoses, não apenas nos doentes com esclerodermia, mas também noutras pessoas, não está diretamente ligado ao cálcio. Quem tem osteoporose deve ser tratada da mesma forma que outra pessoa qualquer. Os doentes com esclerodermia não devem ter um tratamento diferente e existem diferentes medicamentos para melhorar os ossos, como os fosfonados, por exemplo, que funcionam muito bem nos doentes com esclerodermia. Porque há uma ingestão por via oral e pode afetar o esófago. Portanto, será mais positivo tomar sobre outra forma que não a oral. Mas garanto-lhe que pode consumir, ingerir alimentos com cálcio, medicamentos com cálcio, que as calcinoses não vão aumentar. Ter, por exemplo, a vitamina D também em bons níveis pode ajudar, porque é importante haver uma absorção simultânea de alimentos de vitamina D e cálcio. As calcinoses não irão piorar ou aumentar devido ao consumo de cálcio, garanto-lhe. Gostaria de acrescentar também que há muitas pessoas com esclerodermia que têm baixos níveis de vitamina D devido à má absorção. Os níveis mais baixos de vitamina D que já encontrei são precisamente nos meus doentes com esclerodermia. Normalmente o valor deve situar-se entre os 100 e os 200 e já vi até 9 ou mais baixo ainda. Portanto, se em geral a vitamina D é baixa ou o teor de vitamina B nestes doentes é baixo, devem tomar suplementos. E podem tomar tanto semanalmente como mensalmente durante anos para tentarem chegar ao nível mais próximo do nível normal que for possível. Isto é muito importante para os doentes de esclerodermia, porque pode ser surpreendentemente baixo o nível de vitamina D. Devem verificar isto nas análises regularmente. Mi pregunta también sobre la calcinosis. A minha pergunta é sobre a calcinose. Eu tenho um problema nos ossos, mas tenho muitas calcinoses em todo o corpo. E pergunto se não há nada que possa ajudar-me para que pare este aumento de calcinoses. A pergunta é o tratamento para a calcinose. As calcinoses são, de facto, a manifestação mais difícil de resolver em termos da esclerodermia. Tanto quanto sei, não há nenhum tratamento que possa ajudar, pelo menos com base na minha experiência. E quando a doença está bem controlada, as calcinoses tendem a reduzir-se ou a parar.
mas não acontece assim em todos os casos e nem sempre se conseguem parar todos os sintomas e a atividade da doença. Na realidade, podem fazer-se algumas intervenções cirúrgicas para as calcinoses. Não há muitos anos, achava-se que as calcinoses não podiam ser resolvidas ou que não podia haver excisão cirúrgica. Mas a verdade é que hoje em dia há muitas cirurgias que melhoram a vida dos doentes, principalmente em alguns casos específicos, como nas mãos. E agradeço ter respondido a essa pergunta. De todas as manifestações da esclerodermia, as calcinoses são as mais difíceis de tratar, que dão uma resposta pior ao tratamento, e sempre que sai um artigo na literatura dizendo que foi feita uma determinada experiência, experimenta-se a seguir noutros doentes e não dá resultados. Os depósitos de cálcio muitas vezes acabam por sair por si próprios, ser excretados ou desaparecerem, mas nem sempre isso acontece. As calcinoses muitas vezes acabam por ter um efeito crónico ou até afetar a própria pele de dentro para fora e, portanto, a abordagem cirúrgica nestes casos acaba por ser o único recurso. Mas na maior parte dos casos, apesar de poder ser um pouco aborrecido, o melhor é deixar e não fazer uma intervenção. Cuando termine, ¿no? Sí. Buenos días. Bom dia. Eu tenho esclerodermia e também enfisema. Estava muito rígida e por isso o médico chamava-me a mulher pedra. Mas a minha dúvida é a seguinte: para a esclerodermia o calor é bom, para o enfisema eu penso que é melhor ter água mais fresca. E queria perguntar se uma coisa se contrapõe à outra ou se são duas coisas semelhantes. O linfedema não é uma associação, ou não está normalmente associado à esclerodermia. No entanto, o calor não é muito bom para esta doença e o frio não é bom para a esclerodermia. Portanto, há que procurar o equilíbrio. Talvez o que possa ajudar serão meias de compressão, meias de descanso, por exemplo, ou colocar os pés para cima, mas é de facto difícil. O linfedema talvez não seja propriamente um linfedema e seja apenas dada a impressão devido à esclerodermia, porque tem a forma difusa da doença, certo? Portanto, não é, o diagnóstico diferencial é um pouco complicado. Não se ouve o som na cabine. I think it's the best you can do. Penso que será o melhor que pode fazer, responde a oradora da mesa. Okay. I'm sorry. She was asking that A pergunta diz respeito ao facto específico de ter sido diagnosticada simultaneamente com esclerodermia difusa e linfedema. Mas, na realidade, o diagnóstico de linfedema pode não ter sido corretamente feito, porque pode apenas ser uma manifestação da esclerodermia difusa de que padece. O frio é bom para o linfedema, mas é mau para o Raynaud associado à esclerodermia e, portanto, aconselhava a utilização de meias de descanso e a doente diz que já utiliza.
Hola, buenos días. Bom dia. Doutora Carreira, há 2 anos, depois de Roma, tenho aqui uma pergunta muito específica. Qual é o avanço nessa utopia de tentar que o sistema imunitário recupere a sua função? Especificamente em relação a esta questão o fator de transferência. Penso que o médico, Dr. Robinson, estava a avançar com essa questão e já há alguns medicamentos que são comercializados com colesterol de vaca ou com colostro de vaca, e a ideia é que o sistema possa identificar as toxinas que possam ter sido alteradas. Há algum avanço em relação a este aspecto? Está a ser feita alguma investigação sobre isto? A pergunta prende-se com a existência ou não de avanços na ciência para regular o sistema imunitário. Está a falar de algo que não conhecia, que nunca tinha ouvido falar. Alguns produtos retirados do colostro das vacas e também de colostro, diz a oradora, em espanhol. Mas, na realidade, não conheço este tipo de desenvolvimentos e de avanços. Mas vamos tendo agora mais experiência com os imunossupressores que ajudam a regular o sistema imunitário, bem como ao nível dos transplantes de células estaminais. Foi um longo estudo que foi publicado no ano passado, indica que, de facto, poderá ser uma boa opção de tratamento para subconjuntos da população, porque naturalmente tem também alguns riscos. Regular ou regularizar o sistema imunitário é um grande desafio e ontem à tarde ouvimos falar precisamente disto, da fotofosforese, que aparentemente é uma estratégia que permite às células T aumentar e melhorar todo o sistema imunitário. No entanto, ainda temos um longo caminho a percorrer até perceber como é que isto funciona e não tenho conhecimento sobre esse tipo de tratamentos. Ao nível da esclerodermia, bem como noutras doenças incuráveis, existem muitas pessoas a falar sobre coisas como se fossem factos, mas não estão comprovados. As pessoas tentam encontrar novas oportunidades, novos tratamentos, mas será quase como dizer-se que há uma cura para o cancro, o que infelizmente não corresponde totalmente à verdade. Portanto, aconselho-vos a estar atentos a todas estas notícias, mas a duvidar um pouco, ou pelo menos ser um pouco céticos relativamente a alguns tratamentos que vos podem ser propostos. Good morning. Bom dia. A minha pergunta tem a ver com a exposição ao sol. Será que para a pele de um doente com esclerodermia é positivo, é bom a exposição solar? Sabemos que os doentes com a doença difusa têm a tendência para apresentar uma coloração um pouco mais escura na pele. E quando vivemos no sul, como eu que moro no Chipre, temos verões muito fortes, com sol forte. E será que há um acumular da produção de melanina de ano para ano? Sim. Há muitos doentes, principalmente com a doença difusa, que têm um aumento na pigmentação da pele. E muitas vezes até lhes perguntam, foram à praia, foram a um cruzeiro, têm um bronzeado tão bonito?
E os doentes acabam por se perceber que isso é apenas parte da doença e acabam por se sentir melindrados com estes comentários. O aumento da melanina na pele é causada... Aliás, o aumento é causado pela irritação das células que produzem a pigmentação da pele. E normalmente apresenta-se nos primeiros 5 anos da doença e depois, à medida que passa o tempo e se controla melhor a doença, a irritação desaparece e a pele perde a pigmentação aumentada que tinha e volta ou regressa à cor anterior, mas de uma forma muito mais lenta do que o que aconteceu ao contrário. Portanto, a pele pode ficar mais escura no prazo de 2 anos e demorar 10 anos a regressar à tonalidade normal. Em termos de exposição solar, nós dizemos aos nossos doentes com lúpus para usarem mangas compridas, chapéu e protegerem-se do sol, porque o sol pode causar grandes problemas e mas não é o mesmo para a esclerodermia. O sol pode causar irritação, coloração da pele nos doentes com lúpus, mas sabemos que as rugas e o câncer da pele também podem ser despoletados pela exposição solar e não podemos evitar o sol totalmente. Portanto, devemos ser cuidadosos. Os doentes com esclerodermia devem ser cuidadosos e aplicar protetor solar, mas não devem fazer nada de especial relativamente ou comparativamente às outras pessoas. Eu digo aos doentes para evitar o sol, principalmente no início, porque esta hiperpigmentação não acontece em todos os doentes, mas às vezes é muito rápida, como a professora já referiu. E há alguns doentes que nem sequer desenvolvem este tipo de reação. E se houver uma exposição solar excessiva, pode haver, de facto, esta hiperpigmentação. E é por isso que eu aconselho os meus doentes a terem muito cuidado com o sol e evitar a exposição solar. Uma outra pergunta? Será que posso pedir ao meu médico que me aconselhe alguns mecanismos ou dispositivos para medir a espessura da minha pele? Ou algum exame que me permita ver o que se passa ao nível dos meus dedos, se há um aumento do espessamento da pele? Porque quando faço as visitas regulares ao médico, seria importante poder... Será que há algum teste, algum exame, através de ultrassons ou outro tipo? A resposta rápida à sua pergunta é não. Nós utilizamos os chamados skin scores, a classificação da pele, em que ela é analisada de 0 a 3, fina, média e espessa. E como médicos, podemos analisar se as pessoas estão na mesma ou se houve agravamento dos sintomas. E todos os dedos contam, por exemplo, como a única classificação. E quando fazemos o acompanhamento dos doentes para tentar ver o seu progresso, é fazer a análise da mão e se houve extensão ou se a mão ficou mais curta. Normalmente faço através da medição de um palmo, como se medíssemos um palmo da ponta do polegar à ponta do dedo mindinho, para verificar se há flexibilidade e vou vendo o progresso, se aumentou em termos de milímetros ou se diminuiu e se há um agravamento dos sintomas. Em termos dos exames por ultrassom ou outro
outros meios, na realidade não conseguimos medir a pele. A pele já de si é fina e não há nenhum instrumento atualmente e que esteja disponível no consultório do doente para fazer uma medição imediata da pele com precisão, de forma a ser útil para percebermos se houve agravamento dos sintomas ou não. Por outro lado, também em termos dos dedos, temos a questão do inchaço e muitas vezes a pele pode parecer mais espessa apenas devido ao inchaço e ao longo do dia parece que a pele vai deixando de estar tão espessa à medida que vamos mexendo as mãos e no dia seguinte parece-nos outra vez a mesma coisa. Mas isso não tem a ver com o colagênio da pele e com a elasticidade da pele, mas mais com o edema. Há alguns anos usava-se um instrumento e houve alguns ensaios precisamente sobre este instrumento que era utilizado para medir a pele, mas era uma espécie de um dermómetro, mas na minha opinião não é nada fiável e portanto não vale a pena utilizar de forma regular. I'm asking for my young daughter. First question is, A minha pergunta é se os banhos no Mar Morto, por exemplo, podem ajudar à pele, isto porque moram em Israel. Já ouviram falar deste tipo de tratamentos? Não sei se iria ajudar de forma persistente, mas se sentir bem, também os envolvimentos em sal que amaciam a pele acabam por ter um efeito muito breve e muito pouco duradouro. A segunda pergunta é a diferença entre esclerose localizada e esclerodermia. Será que tem a ver com os capilares nos pulmões, aliás, lesões nas pernas? Conheço uma doença com estas características e que tem um diagnóstico. Esse diagnóstico parece-me estranho, é por isso precisamente que perguntava. Bom, isto parece-me mais com o envolvimento dos pulmões. Isso não me parece uma morfia localizada. Mas normalmente não há nenhum envolvimento dos pulmões, do sistema digestivo. Se não há mudanças capilares na esclerodermia localizada, isto não deveria aparecer. Então, pedimos desculpa, mas estão 3 pessoas a falar ao mesmo tempo e torna-se muito difícil para os intérpretes acompanhar. Mesmo para os médicos, não é possível fazer um diagnóstico sem uma equipa multidisciplinar de médicos. Se não houver... Bom, na realidade é localizada, mas tem as alterações que vos estava a mencionar. As alterações da pele são apenas numa perna? É apenas numa perna? Bom, em algumas zonas, também nos braços e no peito, aparentemente, pelo movimento da oradora, é isso que parece indicar, apesar de não conseguirmos ouvir. Bom, acontece também alguma alteração ao nível dos capilares na ponta da unha, na parte superior da unha. E se houver um teste ao esófago, verifica-se que há muitas pessoas que não têm quaisquer sintomas e que não têm nenhuma doença e apresentam algumas anomalias ao nível do esófago. Portanto, com a descrição da sua filha, eu percebo a sua preocupação de que se possa passar a uma forma sistémica
que é muito rara, felizmente. E a melhor forma para definir isso é com a passagem do tempo. Se não houver alterações ao nível dos capilares das unhas e se não houver uma progressão, por exemplo, do envolvimento pulmonar e do esófago, pode de facto pensar que é morfeia em vez da esclerodermia. E há quanto tempo? Há 6 anos que ela tem, já tem 14 anos de idade. Eu penso que não é provável que vá desenvolver-se para uma forma sistémica, uma vez que já se passaram 6 anos. Não me parece provável que isso vá acontecer. O problema com o envolvimento capilar é que não há uma definição do que é normal. Há alguns estudos que indicam o que é normal e para as pessoas, por exemplo, para as doentes que vão recorrentemente à manicure e que arranjam as unhas, não é fácil detectar se há capilaridade ou não, o que torna tudo muito mais difícil. Neste tipo de doenças, os testes deveriam ser feitos por médicos muito experientes, com muita experiência no tratamento da esclerodermia. Bom dia, estou a fazer uma pergunta pela minha amiga que quer saber o que é que se deve tomar como medicamento para as mãos, para as pessoas que têm dificuldade em mexer as mãos. Aparentemente há uma nova injeção para as mãos. É isso que ela quer saber. Well, there is right now. Neste momento, tenho que lhe dizer o mesmo que já disse antes. Há pessoas que vendem coisas e dizem que isto é fantástico, isto vai curá-la, vai ajudá-la. E isso não está comprovado. Há um estudo em curso que está a estudar a colocação de células adiposas nos dedos. E dizem que isso pode ajudar. Caso se lembrem, ontem o Dr. Tyndall falou-vos da infiltração de gordura à volta dos lábios que a Nicoletta de Papa tem vindo a realizar e em relação à qual publicou um estudo. Nós podemos dizer que isso talvez ajude, mas não está isento de riscos e provavelmente não terá uma longa duração e ainda não temos a certeza que funcione. Nós sabemos que esses estudos estão em curso, há muitas pessoas envolvidas neles e talvez haja muitas pessoas a ser submetidas a esse procedimento, mas ainda não está bem estudado, não é algo que seja absolutamente certo para os doentes, não está isento de riscos e não se sabe se irá ajudar ou não. Eu também faço parte desse estudo e quando ouvi falar nisto pela primeira vez, achei que era uma loucura. Depois mostraram-me os dados de alguns doentes que tinham sido submetidos ao procedimento e que melhoraram. E ao fim de 30 anos a trabalhar com a esclerodermia, tenho o gosto de participar em ensaios muito bem concebidos que mostram se algo funciona ou não. Há uma atualização ao estudo que nos diz que há algo que talvez possa ajudar as mãos e que impede que as mãos piorem e que se contraiam. Há a lipoaspiração em que se retira a gordura do abdômen, ela é colocada numa máquina que retira todos os materiais estranhos e isola apenas um tipo específico de células e essas células são depois injetadas nos dedos. Isso normalmente é feito num dia, é um ensaio controlado com placebo, portanto metade dos
todos os doentes são submetidos à lipoaspiração e às injeções, mas metade dos doentes são injetados com água salgada, sem as células adiposas. Recebem anestesia porque todos os 5 dedos são injetados com a substância. Isto não é para considerar de ânimo leve. Se funcionar vai ser fantástico, mas o motivo pelo qual realizamos este estudo é porque não temos a certeza se funciona. E como a doutora Carreira referiu, há riscos envolvidos. Bem, penso que temos de terminar a sessão de perguntas e respostas. Sei que gostariam de continuar, porque muitos têm ainda mais perguntas, mas esgotou-se o nosso tempo. Queríamos agradecer-vos, a Marina e a Patrícia, por responderem às nossas perguntas. Obrigada.